Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Vamos começar em alguns minutinhos nossa aula sobre geometria plana. Geometria plana para o Enem. Essa aula está incrível. Trouxe muitas questões aqui para vocês, falando sobre as principais figuras da geometria plana e sobre suas áreas, seus elementos, relações, teoremas, assuntos muito pertinentes para a prova do Enem. Vão chegando aí, vão se acomodando. Como é que tá o áudio, vídeo, tudo ok? Vamos estudar, vamos trabalhar, que Deus está vendo, né? Estamos há 2 meses e 13 dias da prova de matemática. Pessoal, venham conversando muito nessas últimas semanas, né, com os alunos do meu curso, sobre a importância da geometria dentro da prova do Enem, né, ali em que peso esse assunto vai ter para a sua nota. E uma coisa é bem certa, essa fala pode ser um pouco pesada, não sei, mas uma coisa é bem certa. Vocês não vão conseguir uma excelente nota na prova de matemática sem dominar bem os princípios básicos da geometria, certo? A gente pode até conseguir essa excelente nota dispensando alguns outros conteúdos da matemática, como logaritmo, como progressão geométrica, como matemática financeira, ou sei lá, funções trigonométricas. Tem alguns assuntos ali que, dentro do planejamento anual, dentro dos conteúdos cobrados no Enem, tem alguns assuntos ali que dá para a gente ter esse luxo de dispensá-los, de dizer, não, isso aqui é muito complexo, eu ainda não tenho lastro suficiente para dominar essa área, eu vou deixar isso aqui de lado. Mas assim, ainda assim a gente consegue obter uma excelente nota. Esses assuntos eles não vão ali reduzir sua nota muito, né? Você não vai ficar com uma nota baixa ou uma nota ruim em cima, digamos assim, por causa da falta desses assuntos. Mas geometria não, geometria é um dos pilares da prova. Eu sempre falo, né, os 3 pilares importantes da prova de matemática do Enem é geometria, estatística e grandezas proporcionais. Quando eu falo grandezas proporcionais, envolve aquela parte de porcentagem, razão e proporção, entre outros assuntos, né, que a gente utiliza esses princípios das grandezas proporcionais. Então, esses 3 pilares são indispensáveis e merecem total foco e atenção de vocês, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar esse estudo sobre a geometria plana, né? Nas próximas lives a gente vai estudar, além da geometria plana, vamos estudar a geometria espacial e também a geometria analítica. Então acompanhe aqui essa série de aulas de geometria, com certeza isso vai ter um impacto muito positivo na sua nota, certo? Aguardo depois o comentário de vocês sobre isso. E assim, a minha intenção principalmente, né, nesse pequeno curso de geometria, o nosso curso ele conta com que são 15 aulas de geometria. Dessas 15 aulas, 5 estão sendo feitas aqui pelo YouTube, aqui no canal do YouTube, nesse encontro de meio de semana. E a gente tem, além deles, mais 2 aulas, né, sobre esse mesmo tema. Então, a minha principal missão, né, é desconstruir um aprendizado em geometria que normalmente é mal feito, é feito de forma errada durante a época que vocês estão na escola. Então, a gente tem 2 missões: desconstruir uma coisa mal feita
para tentar construir uma coisa melhor, né? Em cima de uma visão mais ampla e mais dinâmica da geometria, para a gente poder enxergar a geometria de forma mais confortável, mais confiante, chegar na prova do Enem e conseguir aplicar esse aprendizado na prática e traduzir isso em acertos, em pontos lá na nossa nota, no TRI, que é o nosso foco, né? O foco aqui não é aprender a geometria como um todo, não é virar um professor de matemática e ficar especialista em geometria. Não, o nosso foco é acertar as questões do Enem. A gente sempre tem que colocar essa meta, né, em primeiro lugar. Acertar as questões do Enem, mas de forma consistente, né? Não dependendo muito da sorte. Então a gente estuda focado nesse roteiro que as últimas 12 provas do Enem nos deu, beleza? Vamos fazer na mesma dinâmica que a gente tem feito nas últimas aulas, né? nas últimas lives. Eu trouxe 15 questões novamente para a gente discutir aqui, debater várias coisas importantes da geometria plana. E eu vou responder diretamente as questões ímpares, e nas questões pares eu vou marcar aqueles 3 minutinhos, vocês vão tentar e depois eu venho com um comentário, beleza? Estamos combinados? Então todo mundo pega aí o lápis e o papel, vamos lá, vamos trabalhar. Quem trabalha, Deus ajuda. Lembrando, quem quiser as anotações da aula, depois é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp do nosso suporte, ou então no Instagram, que a gente encaminha o link desse material aqui que a gente vai utilizar na aula de hoje, beleza? Bem, para quem quiser, outro último aviso, para quem quiser acompanhar com o material só das questões em PDF, vocês cliquem aqui na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo vocês encontram o link para baixar o material com as questões da aula, beleza? Vamos começar, vamos para a primeira questão. Questão número 1, vamos à leitura. O radar de uma embarcação indica que a região segura de navegação até a praia é delimitada pelo triângulo cujas medidas dos lados estão descritas na figura. Desprezando-se os efeitos da curvatura da Terra, qual a menor distância entre a embarcação e a linha reta da praia em quilômetros? Vamos lá. Então a pergunta é, qual é a distância, certo? E preste bem atenção, quando a gente fala distância, já subentende-se que é a menor distância entre o navio e a praia. Então vai ser uma linha perpendicular que vai sair aqui do navio e vai para a praia, certo? Então a resposta da nossa questão é essa distância D, certo? Aí você olha para o triângulo, e você pensa o seguinte, esse triângulo que está aí nos apresentado, ele tem alguma característica peculiar? Ele tem alguma coisa que chame a atenção? Que tipo de triângulo é esse? Ao você observar essa figura, rapidamente você vê que é um triângulo isósceles. É um triângulo que possui dois lados iguais a 5, né? Se ele possui dois lados iguais a 5, ele é um triângulo isósceles. E aí, a partir do triângulo isósceles, a gente já pode afirmar algumas coisas a mais, né? Por exemplo, eu estou precisando dessa distância D. Eu não sei como foi que esse D, da forma como ele está traçado aí, eu não sei como é que ele divide o lado 5, certo? Mas se a gente girar esse triângulo, olha que coisa curiosa, ó, que coisa interessante, né? Esse tipo de visão, né, de criatividade, vocês só adquirem com o tempo e com a prática, certo? Quando o mal do aluno que não entende bem a dinâmica da geometria é querer comparar a geometria com a álgebra. Pessoal, a álgebra é como se você estivesse diante de uma situação dentro de uma casa, para resolver um problema assim, num espaço dentro de uma casa. Quando você vai para a geometria, você está no universo. Então, assim, as possibilidades que as figuras geométricas nos trazem é inúmeras, é infinitamente maior do que questões de álgebra. Por exemplo, você está lá na questão de função de segundo grau, você tem ali os procedimentos já definidos que você pode fazer. Você está na questão de log, você também tem os procedimentos definidos que você pode fazer. Uma questão de PA, uma questão de matemática financeira. Então a álgebra ela tem um nicho de possibilidades muito restrito. Quando a geometria, aí você
fica livre para você desenhar e afirmar e falar o que você quiser. Então, esse tipo de experiência, ele vai demorar a acontecer, né? A gente tem que estar ali sempre estudando, treinando, fazendo questões para a gente poder melhorar a nossa criatividade e nossa forma de encarar as figuras. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Como é uma coisa que parece bem simples, né? Eu vou simplesmente girar o triângulo, pegar aqui esses dois lados de 5 e vou traçar essa altura aqui, ó. Certo? Aí você vai estar perguntando assim, professor, essa altura aí vai ser a mesma distância de... Não, não vai ser, certo? Você tem, para cada base, você tem uma altura, certo? Para cada base você tem uma altura. Se as bases são diferentes, a altura também será diferente. Ah, professor, e se eu traçasse a altura para o outro lado 5, como é que eu faria? Se eu traçasse a altura para o outro lado 5, eu teria a mesma altura, certo? Mas aqui no caso, você vai ter uma base 2 raiz de 5, então a altura é diferente da distância do navio à praia, certo? Mas o que é que eu posso fazer? A partir daqui eu posso descobrir esse valor, que eu vou chamar de x, certo? No desenho, pessoal, esse x, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu fazer aqui em outra cor, para poder a gente entender melhor. Ó, essa altura que eu tracei aqui, x, na figura é essa daqui, ó. Certo? Eu estou calculando esse valor aqui de x, certo? Mas, professor, isso vai me ajudar a fazer a questão? Tenha calma. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. De forma bem humilde, ó. 5 ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui vai ficar 25 é igual a 5 mais x ao quadrado. Passa o 5 negativo, x ao quadrado é igual a 20, x é igual a raiz de 20. Vamos deixar isso assim? Pode deixar a raiz de 20 mesmo, porque esse número é um número transitório, certo? Esse número não vai estar ligado diretamente à resposta final, então a gente deixa a raiz de 5 e a raiz de 20, desculpe, e a gente vai agora afirmar a seguinte questão. Se eu descobrir que a altura desse triângulo é raiz de 20, eu posso dizer que a área dele, a área, vai ser escrito 2 raiz de 5, que é a base, vezes raiz de 20, que é a altura que a gente acabou de achar, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Quando eu simplificar 2 com 2, raiz de 5 vezes raiz de 20 dá raiz de 100, então a área desse triângulo vai ser igual a 10. Aí olha que interessante, eu calculei a área utilizando a base 2 raiz de 5 e a altura que eu achei, raiz de 20. Mas eu também posso afirmar que a área desse triângulo pode ser escrita como 5, que é aquela outra base que está lá no triângulo do desenho, vezes a altura, que vai ser a distância D, dividido por 2. E essa área tem que ser igual a quanto? Tem que ser a mesma, porque é o mesmo triângulo. Então a gente escreve 5D sobre 2 igual a 10. 5D é igual a 20, passando 5 dividindo, D igual a 4. Então veja, inicialmente a questão pode parecer muito confusa, é um triângulo que a gente não viu, né, de cara como fazer, mas só fiz girar ele, mostrei o triângulo isósceles, peguei essa outra base, calculei a altura, calculei a área e assim descobri a distância do navio à praia, 4 km, gabarito, letra E. Beleza? Letra E. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 é com vocês. 3 minutos a partir de agora. Valendo.
Tempo. Vamos à resposta da questão número 2. O mosaico acima é composto por um hexágono regular, quadrados e triângulos. Os lados do hexágono têm comprimento A. Se a área do hexágono é 192 raiz de 3, a área de cada quadrado em centímetros quadrados é. Então, pessoal, o hexágono ele tem uma característica bem peculiar, certo? É uma característica dessa figura exclusivamente, que você pode, ao traçar essas diagonais chamadas diagonais opostas ou diagonais que passam pelo centro, a gente divide essa figura em 6 triângulos, certo? Pelo fato do hexágono ter 6 lados, a gente divide esse ângulo central para 6 e nós temos aqui um ângulo de 60 graus. E assim a gente conclui que o triângulo é equilátero. Ou seja, a área de um hexágono ela é calculada da seguinte forma. 6 vezes 6, a área do hexágono, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não ache que todos os polígonos regulares dá para fazer isso, não, porque o ângulo central dos outros polígonos não será igual a 60, então apenas o hexágono que vai ser dividido em triângulos equiláteros. Nos demais polígonos, acima do hexágono, você também pode dividir em triângulos, mas eles não serão triângulos equiláteros. Professor, hexágono cai muito na prova do Enem? Não, mas tem caído nas últimas provas, certo? Se você olhar o histórico da prova de geometria do Enem, você vai ver ali 3 questões de hexágono nos últimos anos, quase todas essas 3 estão concentradas de 2017 para cá. Então, é uma figura que está caindo agora, recentemente, está começando a surgir na prova, então eu considero essa forma bem importante, certo? Então a questão que a gente calcula é a área do quadrado. Se o lado do quadrado e do hexágono coincidem, né, ó, veja que eles são coincidentes, então a gente precisa calcular A ao quadrado, né? Essa área do hexágono a gente vai substituir pelo valor dado, 192 raiz de 3, é igual a 6 vezes A ao quadrado, que é como a questão chamou o lado do hexágono, raiz de 3 dividido por 4. Raiz de 3 com raiz de 3 a gente simplifica, e aí agora a gente vai manipular esse valor para calcular a raiz quadrada, né? Porque vai ficar 192 vezes 4 dividido por 6, né? O 6 está multiplicando, passa dividindo, o 4 está dividindo, passa multiplicando. 192 é divisível por 6? Lembrando aqui rapidamente para vocês os critérios de divisibilidade. Para a gente saber que um número é divisível por 6, a gente precisa saber se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Esse é o critério de divisibilidade por 6. Para um número ser divisível por 2, basta que ele seja par. Para que um número seja divisível por 3, basta que a soma dos dígitos dele sejam divisíveis por 3. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, 192 também é. Beleza? Ah, professor, mas era melhor fazer a divisão. É tão pequeno esse número, é melhor fazer por tentativa. Sim, nesse caso aqui sim, mas eu estou relembrando por quê? Porque pode ser que apareça um número muito grande e você não queira perder tempo verificando essa divisão. E aí você usa os critérios de divisibilidade para simplificar a sua vida. Aqui dá para dividir sim, 3 vezes 6, 18, sobra 1, dá um 12, né? 12 para 6 dá 2, então 32 vezes 6 dá 192, então nós ficamos assim, e aí finalizamos com raiz quadrada de 32, que eu vou escrever 16 vezes 2 vezes 4, certo? Raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2, e fica raiz de 2 aqui dentro. Finalizamos. Na verdade, a gente não precisa nem calcular o lado, né, pessoal? Eu estou achando aqui que o lado do quadrado vai dar 8 raiz de 2, mas na verdade a questão ela já para por aqui, ó. Porque A ao quadrado já seria a área do quadrado, né? Se eu multiplicar aqui 4 vezes 32, dá 128. Então, o lado do quadrado é 8 raiz de 2, mas a área do quadrado é 128, e o gabarito é letra C. Beleza? A gente finaliza aqui mesmo, sem necessariamente precisar calcular o lado, já que A ao quadrado é a própria área do quadrado. Beleza? Gabarito letra C,
Vamos agora para a questão número 3. Vamos lá. Questão da Fundação Getúlio Vargas 2021. Eu sempre alerto vocês, né? A FGV é a empresa hoje que ela lidera o consórcio de empresas que aplicam a prova do Enem, certo? Então, sempre bom a gente estar fazendo questões da FGV, que eu tenho certeza que ela colabora lá com o banco de questões do INEP, e a gente pode sim pegar uma questão lá parecida, com as ideias parecidas da FGV. Vamos lá. Observe a figura construída em uma malha quadriculada com unidade de área igual a 1 cm². Se a unidade de área é quadriculada e tem 1 cm², a gente vai dizer que cada quadradinho desse tem um lado, 1 cm de lado. A área da região destacada em cinza na figura é igual a... Vamos lá. Primeiro vamos visualizar a figura como um todo nesse contorno externo, certo? Se a gente não tivesse esse buraco aí no meio, a gente poderia dizer que essa figura é um losango, não é isso? É um losango, e aí a gente faria a área da figura toda usando, né, a diagonal, a fórmula do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Lembrando para vocês aqui, ó, a área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Professor, o que é um losango? Um losango é um quadrilátero muito próximo do quadrado, porque ele possui 4 lados iguais, mas o losango não possui os 4 ângulos iguais. Ele é um quadrado que foi achatado. Foi apertado, foi achatado, cedeu, virou um losango. Beleza? Aí, pessoal, nós temos esse buraco aí no meio, que a gente não tem uma forma definida, porque aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso aqui é um pentágono. A área de um pentágono que não é regular. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode dividir ela em outras figuras, né? Como eu tenho uma medida desses lados, não vai ser uma missão muito difícil de fazer. Então, veja só. Antes de eu continuar com a resolução, eu queria só falar um pouquinho sobre essa minha linha de pensamento, né? Eu queria que vocês entendessem que quando a gente acaba de ler uma questão de geometria, a ideia, ela não surge do nada assim, no minuto seguinte, no segundo seguinte, não. A gente precisa ter um tempinho para ler a figura, pensar, entender e responder. O Enem é muito cruel com vocês porque ele não dá muito esse tempo, né? Vocês não têm esse tempo disponível lá na prova para ficar refletindo sobre a figura, pensando o que vai fazer. Então vocês é meio que obrigado a ler, ver a figura, entender e já partir para a resposta. Você já tem aquela pressão por causa do tempo, que é muito pouco. Então, é um pouco cruel, sim. A geometria ela precisa desse tempo, desse entendimento, dessa visão e tal. Certo? Então, se você em casa treinando, estudando, demorar um pouquinho de tempo a mais para fazer as questões, saibam que isso é extremamente natural. A gente precisa ficar muito, muito, muito afiado para quando chegar no dia, a gente perder o mínimo de tempo possível. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu estou falando com vocês, eu não estou enrolando para ter a ideia, não, porque eu já tive a ideia certa de fazer isso aqui, mas eu confesso que em algumas aulas de geometria isso acontece. Eu estou lá fazendo a aula com os alunos, vejo a questão, e aí eu fico pensando, qual é a saída que eu vou ter aqui nessa figura, né? Dependendo do nível de questão, se você nunca tiver visto nada parecido. Aí eu vou e fico, né, conversando com os alunos aqui e a mente lá na figura. Conversando com os alunos e a mente na figura. E quando a ideia surge, aí eu concluo a minha ideia, vou lá, ó, pessoal, é assim que você faz. E eu também digo isso, eu digo, ó, isso aqui você não faz de forma automática, direta, rápida, não. Só quando você adquirir muita experiência para você fazer isso. Então, eu vou dividir essa figura aqui do meio, essa branca, certo? Esse pentágono eu vou dividir assim, ó. Pode fazer, tem várias divisões possíveis aí. Mas desse jeito aqui eu divido em um triângulo e um trapézio. E eu consigo descobrir os elementos dessa figura, certo? A questão da divisão é você formar uma figura que você conheça a área e que você saiba o tamanho, a medida dos elementos. Beleza? Então isso aqui é uma figura 1, é um trapézio. Aqui é uma figura 2, que é um triângulo. Então a gente vai fazer área total menos área 1 menos área 2. Vamos fazer isso. Então a área cinza, vamos escrever assim. A área cinza é a área total, ou seja, da figura completa, que é um losango,
menos a área 1, que é um trapézio, menos a área 2, que é um triângulo. Lembrando para vocês, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A área do triângulo, base vezes a altura sobre 2, certo? Veja, eu sempre gosto de dizer para meus alunos, essa parte, né, de memorizar a fórmula, de conhecer as figuras, de entender os elementos, de calcular em si, é a última parte de uma questão de geometria. É a parte final, é os 10% final da questão. Veja que eu precisei fazer uma leitura da figura, entender ela, dividir ela para poder chegar nessa ideia desse cálculo. E por último, a gente vai usar essa fórmula. Não foque seu estudo em fórmulas. Assim você não vai aprender de uma forma satisfatória, certo? Então, quem é a área total? Vamos lá, o losango aqui, ó. A diagonal maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, diagonal maior, vou até colocar, vou fazer direto que as fórmulas já estão lá em cima, né? Diagonal maior do losango, 7 unidades. 7 não, desculpe, 14. 7 para um lado e 7 para o outro. 14 centímetros, vezes diagonal menor do losango, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal menor, 6, dividido por 2. Menos área 1, que seria a área de um trapézio. Base maior do trapézio é esse traço de azul que eu fiz. Base maior, 4. Base menor do trapézio, 2. A altura do trapézio, a distância entre as duas bases, 2 também, dividido por 2. Menos, quem é a área da figura 2? É um triângulo. A base do triângulo coincide com a base do trapézio, 4. A altura desse triângulo também é 4. Porque a altura dele, pessoal, vai ser a distância desse vértice aqui até a base, que eu considerei 4, né? Então seria 4 vezes 4, 4 vezes 4 dividido por 2. E aí nós vamos ficar como? 14 para 2 dá 7, 7 vezes 6, 42. Menos, simplifica aqui 2 com 2, fica 6, e aqui vai ficar 8. Confere? Então nós ficamos com 42 menos 14. 42 menos 12 dá 30, menos 2, 28 centímetros quadrados. O gabarito é a letra E. Região destacada em cinza, gabarito letra E. Vamos agora, questão número 4. Muito boa essa questão aqui da FGV do vestibular 2021. Questão bem recente, né? Questão número 4. Tempo para vocês, 3 minutos. Valendo.
Tempo. Vamos nós, chegou a minha vez. Em um canteiro retangular de 12 por 8, pretende-se construir uma calçada. Qual deve ser a largura máxima dessa calçada se o material disponível só é suficiente para cimentar uma área de 69 metros quadrados? Então, pessoal, vamos imaginar aqui nosso canteiro, 12 por 8. E aí a gente vai fazer uma calçada, certo? 12 metros por 8. Fazer uma calçada aqui, ó, por dentro, né? Vamos fazer essa calçada contornando esse terreno. Pois bem, a pergunta é, eu só tenho 69 metros quadrados de área para pavimentar essa calçada. Qual o máximo da largura dela? Pessoal, eu vou mostrar a forma técnica de resolver essa questão, mas eu jamais, enquanto professor de matemática, eu critico um aluno que faça essa questão por tentativa usando as alternativas. Eu jamais critico. Por quê? Porque o cara que faz usando as alternativas, ele está entendendo toda a dinâmica do problema. As alternativas estão aqui. Se você quiser usar elas no dia da prova, se você acha que gasta menos tempo, faça. Faça. Eu vou adiantando para vocês que aqui vai dar uma função de segundo grau. Isso vai dar uma função de segundo grau e nós vamos calcular o vértice da parábola. Normalmente, quando a questão se refere a essa história de largura máxima, área máxima, receita máxima, isso é sobre função de segundo grau. Então, se o aluno ele tem essa concepção, ele entendeu o texto da questão perfeitamente, e ele pode usar as alternativas a seu favor, ele deve fazer isso. Eu não critico jamais, porque tem alguns professores que gostam de falar, não, tem que fazer a função, tem que fazer isso aqui. Não, você tem que acertar. Aquilo que eu falei no começo da aula. A gente não está aqui para ser especialista em matemática, não. A gente está aqui para entender bem, ler, saber ler, entender e acertar as questões. Então, por exemplo, se eu usar a largura 3, é lógico que isso aqui também pode fazer a gente perder mais tempo, né? Mas se a gente não tem uma ideia para fazer da forma direta, a gente usa as alternativas e acabou. Então, veja, se eu estou dizendo que a largura da calçada é 3, primeiro eu vou ter uma área total de 12 por 8, né? 12 por 8 dá 96 metros quadrados. Se eu escolho a letra E, a parte interna eu vou diminuir 3 de cada lado no 12, vai ficar 12 menos 6, eu vou ficar com a medida 6. E no comprimento eu também vou diminuir 6, então eu fico 8 menos 6, vou ficar com 2. Então a área aqui só vai dar 8 metros quadrados, ó. 6 vezes 2, desculpa, 12 metros quadrados. A área da calçada seria 96 menos 12, que dá 84. Então, na letra E, porque essa aqui seria a minha área interna, né? Minha área interna. Então, na letra E não dá certo, porque eu fiquei com 84 metros quadrados de calçada e eu só tenho 69 para pavimentar. Aí você vai para C, né? Porque é número inteiro. Se eu usar a largura da calçada como 2, eu vou subtrair 2 de cada lado na dimensão 12, vou ter 8 metros na parte interna, e o 8 eu vou ficar com 4. Então eu vou ter uma área interna, 8 vezes 4, 32, e aí eu vou fazer 96 menos 32, vai dar, sabe quanto? 64. Olha como a gente deu sorte. Na verdade, a letra C daria certo, né? Mas eu tenho 69, pode ser que a letra D também dê. Então vamos testar a letra D para a gente ter certeza, tá? Porque aí eu já não preciso testar as outras duas. Vamos lá. Se eu tiro 2,5 de cada lado, eu vou ficar com a área interna de 7 vezes 3, né? Porque eu tiro 5 de cada lado. 2,5 e 2,5. 12 menos 5 dá 7, 8 menos 5 dá 3. Área interna 21. Área da calçada 96 menos 21. 75. Não dá certo, né? Perceba que não dá certo. Então, dessas opções, para a largura da calçada atender as condições de 69 metros quadrados no máximo, tem que usar uma largura igual a 2, certo? Nós temos que usar essa largura igual a 2 e a gente vai utilizar esse 64. Se eu for aumentar um pouquinho aí para 2,5, você já vê que não vai dar certo, né? Só achando estranho esses 5 metros quadrados de diferença aí que deu, mas a gente vai mostrar isso aqui para vocês agora.
Vamos agora responder a questão 4 utilizando o princípio, né, da função do segundo grau. Então, a área máxima que a gente pode usar, 69 metros quadrados. E essa expressão da área em função da largura da calçada, a gente pode obter através do produto, né, da largura pelo comprimento, respeitando, né, já aqui a largura x. Porque na primeira resolução a gente fez utilizando valores, né, por tentativa. E aqui a gente simplesmente vai usar um valor x, certo? Então eu vou dividir aqui essa região em 4 retângulos, dessa forma. A largura dela é x por x, né, da calçada. Então aqui eu vou ficar com quanto? Ó? A área da calçada vai ser escrita 12 vezes x, 12 que é o comprimento, vezes x, vezes 2, porque eu tenho essa região de baixo e essa região de cima. E agora, nessa região aqui do meio, nessa região dos dois retângulos aqui que estão no meio, nós vamos ter esse lado aqui, 8 menos 2x, e essa largurazinha aqui que mede x. Então aqui, ó, mais 8 menos 2x vezes x. Então, essa expressão da área da calçada tem que ser no máximo 69, certo? Então eu não vou deixar essa área qualquer valor, porque a gente teria, digamos assim, um lado para obter a área máxima da calçada, a área indefinida no caso. Mas aí não, a gente teria, essa área tem que ser 69. A gente substitui aqui por 69. 2 vezes 12, 24x. X vezes 8. Nós temos, sim, são duas áreas dessa, né? Nós temos essa área aqui, ó. 8 menos 2x vezes x e 8 menos 2x vezes x. São duas dessas. 2x vezes 8, 16x. E 2x vezes menos 2 dá menos 4x quadrado. Aí nós vamos estar diante de uma equação de segundo grau. Vamos passando tudo para o primeiro membro. Eu vou ficar com 4x quadrado menos 40x mais 69 igual a zero. O delta aqui, já que tem números muito altos, eu prefiro fazer assim. Menos b ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos ficar com delta igual a 1.600 menos 16 vezes 69. 16 vezes 69, 1.104. Fazendo a subtração, nós chegamos em 496 o delta. Essa raiz, pessoal, dá aproximadamente 22, certo? A raiz de delta. Então, para finalizar aqui, a gente faria o seguinte. X igual a menos b, ficaria 40 positivo, mais ou menos 22 sobre 2 vezes a. Então, x vai ser igual a 40 mais 22 daria 62 dividido para 8, daria um número muito alto, não convém, né? Porque não tem nem essa opção, só temos 1, 2 e 3. Então a gente usa o único valor como negativo, 40 menos 22, 28. 28 dividido por 8 dá aproximadamente 2,25. Então por isso que, veja, ó, no nosso cálculo por tentativa, a gente achou que quando o lado da calçada fosse 2, a gente teria 64 metros quadrados de área. E aqui a gente achou justamente o 2,25, por quê? Porque agora esse valor do lado traria uma área de 69. Mas dentro das alternativas, só poderíamos ser 2, certo? Se fosse 2,5, extrapolaria. Se fosse 1,5, a área não seria utilizado o máximo possível desses 69 metros quadrados. Beleza? Gabarito da questão 4, letra C. Vou fazer a questão número 5, vamos lá. Às vezes dá umas falhas assim e você não encontra direito o caminho correto para chegar, né? Observa a figura a seguir.
A figura acima exibe um total de N peças idênticas de um quebra-cabeça que, resolvido, revela uma coroa circular. Sabe-se que 6 centímetros é a menor distância entre as circunferências concêntricas pontilhadas da figura e que o raio da menor dessas circunferências é igual a 9. Então, vejam, o raio da circunferência menor é 9, a distância entre as circunferências é 6. Vamos ver o que ele pergunta. Se a área de cada peça é 12π, correto afirmar que n é igual a... Então, uma peça dessa, pretinha aqui, né, mais escura, a área dela é 12π. A questão quer saber quantas peças dessa vão encaixar aí. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é a área da coroa. A área da coroa circular seria o círculo maior menos o círculo menor. Certo? A coroa circular é essa região aqui, pessoal, que eu estou destacando. Certo? Então, para fazer a área dessa coroa, eu vou fazer o seguinte. Pegar o raio da grande, que é 15, π vezes 15 ao quadrado, menos o raio, né, π vezes o raio da pequena, que é 9 ao quadrado. A área da coroa vai ser igual a 225π menos 81π. A área da coroa circular, 225 menos 81, vamos lá. Como é que eu faço essa conta rápida? Eu tiro 25 de cada lado, fica 200, e 80 menos 25 dá 60, 56. 56, 200 menos 56, 144. A área da coroa, 144π. Então, como essas peças elas vão ficar aí uma encaixando na outra, né? Vão encaixar perfeito, você percebe aí pela forma dela. Então, a gente pega a área da coroa, 144π, divide pela área de cada peça, 12π. Π com π a gente simplifica. 144 dividido por 12, 12 peças. 12 peças, o gabarito, letra D de Deus. Vamos à questão número 6. Essa é com vocês, 3 minutos. Valendo.
Vamos à resposta da questão número 6. Não esqueçam de deixar o like aí abaixo no vídeo, por favor. Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário demarcar esse terreno dois outros iguais, na forma de triângulos isósceles, sendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os dois novos terrenos para o livre acesso das pessoas. O terreno e a área de passeio são representados na figura. A área de passeio calculada pela família em metro quadrado é de... Então, pessoal, essa figura do passeio é um paralelogramo. O paralelogramo, a área do paralelogramo é calculado base vezes a altura. Mas entenda, a altura de um paralelogramo é a distância entre as duas bases. Então a altura vai ser isso aqui, ó. Essa medida que eu destaquei em azul é a altura do paralelogramo. E esse valor aqui de x, né, isso aqui vai ser a base dele, certo? A altura não necessariamente precisa ficar na parte interna da figura. Algumas figuras têm a sua altura de forma externa, beleza? Então o terreno tem 18 por 24, tá aqui 18, né, ó. 18 por 24, 24 seria tudo. E ele diz que os triângulos destinados à família são triângulos isósceles. Se eu sei que esse lado do triângulo é a hipotenusa, ele é o maior lado, então obrigatoriamente aqui vai ser 18 também, porque um triângulo isósceles possui dois lados iguais. Então eu tenho 18 por 18. Sobrou quanto para x, para completar os 24 metros? 6 metros. Então a grande chave dessa questão é você observar que o triângulo é um triângulo isósceles, certo? É um triângulo isósceles. Então, ele tem dois lados iguais. Então a base da figura é 6, a altura vai ser 18, então a gente finaliza fazendo 6 vezes 18. A área do paralelogramo, 108 metros quadrados. Essa é a área do passeio, gabarito. Letra A. Essa questão é a questão do Enem, foi retirada da prova do Enem. Vamos para 7. Um heliponto é um local destinado exclusivamente às operações de aterragem e decolagem de helicópteros. Diferentemente dos heliportos, os helipontos não dispõem de instalações e facilidades complementares, tais como área de taxiamento, reabastecimento, pátios e hangares para estacionamento e manutenção dos helicópteros. Oscar, arquiteto, foi incumbido de fazer o projeto de um heliponto para a cobertura de um edifício comercial no centro da cidade. Decidiu fazer a pista de pouso, que é para ser pouso, né? No formato de hexágono regular com 12 metros de lado. Vou destacar aqui 12 metros. Sendo a área chamada área de toque, um triângulo equilátero inscrito no mesmo. Dessa forma, por segurança, o helicóptero deveria pousar sempre na parte interna do triângulo equilátero. E para facilitar a visualização da área de toque, a região interna do hexágono e externa ao triângulo equilátero seria pintado com tinta amarela fluorescente. Sendo assim, a área a ser pintada com essa tinta amarela teria medida igual a... Então a tinta amarela, pessoal, vai ser essa parte aqui, ó, né, externa da nossa figura, certo? Então a pergunta é, quanto mede essa área? Quanto mede essa área? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu quero saber a área rachurada, certo? A área que está destacada aí em cinza. No texto ele está dizendo amarelo, inclusive no material de vocês essa figura deve estar pintada de amarelo. E aí a gente vai agora fazer essa área. Como? Vamos aqui pegar o centro da figura, certo? As duas figuras, elas têm o centro coincidentes. Aí vamos fazer o seguinte, vamos ligar essa diagonal aqui, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui. Olha que coisa interessante. Só em ter feito esse traçado, eu estou observando aqui, pessoal, que a área pintada de cinza é equivalente à de branco, ó, em cada uma dessas figuras. Você percebe que é um quadrilátero que foi dividido ao meio, aqui, ó.
São três quadriláteros aí. Depois que eu fiz a divisão, viraram três quadriláteros, certo? Deixa eu fazer a seta aqui do mesmo jeito. E se você observar bem, a parte rachurada e a parte branca, ela tem a mesma área. Você tem aí, é uma espécie de quadrilátero que foi traçado uma diagonal e dividiu a figura em duas partes iguais. Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que nós temos a área pintada de cinza e a área branca iguais, ou seja, a área amarela, ou a área cinza no caso, é metade do hexágono. Metade, 50%. Então nós vamos calcular a área do hexágono e simplesmente dividir por 2. Então a nossa resposta fica o seguinte: área rachurada, pintada, seja lá como vocês quiserem, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, sobre 2. O lado do hexágono é 12. Vamos olhar as alternativas? As alternativas estão aqui, tem algumas que tem raiz de 3, né? Então, beleza, não vamos substituir. Sempre bom verificar antes para vocês terem essa noção se substitui ou não a raiz pela sua aproximação, certo? Então, 144 dividido para 4 vai dar 38. 6 dividido por 2 dá 3. 38, raiz de 3. 3 vezes 8, 24, a 2. 9, com 2, 11. Confere, deixa eu só fazer mais uma vez aqui. 12 vezes 12 dividido por 4, na verdade é 36. 36. 144 dividido para 4. 3 vezes 36, 108, raiz de 3. Agora sim, chegamos, gabarito letra C, resposta da questão número 7. Vamos a 8. Questão 8, questão do Enem 2010, é com vocês, 3 minutos, valendo.
Vamos à resposta da questão número 8. A loja Telas e Molduras cobra R$ 20 por metro quadrado de tela e R$ 15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de R$ 10. Um artista plástico precisa encomendar telas e molduras suficiente para 8 quadros de 25 por 50. Em seguida fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros de 50 por 100. O valor da segunda encomenda será... Pessoal, perceba que ela dobrou as medidas, né, dos quadros, né, de 25 para 50, de 50 para 100. Algum aluno poderia achar que assim também dobraria o valor, né, da encomenda. Mas perceba, ó, se eu tenho um lado, não importa o valor que seja, certo? Vamos usar os mesmos valores da questão para vocês entenderem. Se eu tenho aqui 25 por 50, a área dessa figura, 5 vezes 25, 125, com mais um zero, 1250. Se você dobra os lados para 50 por 100, a área vai ser quadruplicada, certo? Vai virar 5.000. Porque o impacto na área é um impacto de duas dimensões. Então, vai dobrar duas vezes. Então, vai ser multiplicado por 4. Então, na hora que a gente eleva ou dobra o lado de uma figura plana, todas as medidas dela, a nossa área vai ser multiplicada por 4 e não dobrar, certo? No caso do perímetro, que seria a moldura, aí sim, o valor do perímetro ele vai dobrar. Então, entenda, lado e perímetro são diretamente proporcionais, lado e área não são. Então, se o lado aumenta, a área aumenta ao quadrado, certo? Então, a gente vai marcar o quê? Que essa encomenda, a segunda encomenda, vai ser maior do que a primeira, mas não o dobro. Letra B, sem maiores análises, né? Porque a questão ela deixa bem vago essa discrepância. Ela diz, foi metade, foi menor, foi igual, foi maior, foi o dobro, né? O dobro não foi, menor não vai ser. Então, só nos resta a letra B. Vai ser maior do que a primeira, mas não o dobro, simplesmente por essa questão proporcional. Vamos a 9. A vazão do rio Tietê em São Paulo constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles que tem aqueles seus lados não paralelos iguais. Tem as medidas especificadas na figura 1. Nesse caso, a vazão da água é 1.050 metros cúbicos por segundo. E o cálculo da vazão, Q em metros cúbicos por segundo, envolve o produto da área do setor transversal, que é do trapézio, né, pela velocidade no local V. Planeje-se uma reforma na canaleta com as dimensões especificadas na figura 2 para evitar a ocorrência de enchentes. Supondo que a velocidade de água não se alterará, qual a vazão esperada depois da reforma na canaleta? Então, nós temos uma canaleta menor aqui, da figura 1, vamos aumentar para 2, e ele quer saber qual vai ser a mudança na vazão. Pessoal, a velocidade da água, né, não vai se alterar nas duas. Ele diz que no primeiro caso, a vazão, ó, vou escrever até aqui, vazão para não confundir com V de velocidade, é 1.050 metros cúbicos por segundo. Pergunta-se qual é a vazão da segunda figura, já que a velocidade é constante. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a área do trapézio 1, certo? Vamos também fazer a área do 2, a gente vai precisar das duas, né? Como eu sei a vazão da figura 1, eu vou calcular com a área de 1 e a vazão de 1, eu calculo a velocidade da água em 1. Essa velocidade vai ser constante, então na figura 2 eu tenho a mesma velocidade. Pego a área do trapézio 2 com a velocidade e calculo a vazão, que é a resposta da questão. É tipo um sistema de equação mesmo, né? Usando essa fórmula que é Q igual a A vezes V, certo? Vou anotar aqui, ó. Q igual a A vezes V. Área vezes velocidade igual a vazão. Então, pessoal, a área do trapézio 1, base maior 30, base menor 20, vezes a altura 2,5, dividido por 2. A área 1 vai ser igual a
30 dividido para 2, 30 mais 20 dividido para 2 dá 25, vezes 2,5. A área de 1 vai dar igual a 62,5, esse é o produto. Essa é a área em metros quadrados da figura 1. Como a gente sabe, o texto nos disse que Q é igual a A vezes V, eu vou agora fazer o seguinte. A vazão, 1050. A área, 62,5. A velocidade, não sei ainda. Vou descobrir agora. Essa velocidade que vai ser mantida para as duas figuras vai ser igual a 1050 dividido por 62,5. 1050 dividido por 62,5. Isso vai dar 16,8 metros por segundo. Vamos agora para a nossa segunda situação. Aumentei a canaleta, aumentei a área, vai aumentar a vazão, certo? Professor, a gente poderia, já que a velocidade é constante, ver o aumento proporcional da área e aplicar na vazão? Pode, dá certo também. Estou fazendo uma forma mais detalhada para revisar essa área para vocês e também essa relação, né? Vamos lá, 49 base maior, 41 base menor, 2 é a altura, dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Simplifiquei, a área do trapézio 2, 90 metros quadrados. Pronto, a gente poderia só ver esse aumento, né, em percentual, aplicar isso na vazão e já chegaria na resposta. Então vamos lá, meu povo. Vazão da figura 2, né, da parte 2, nova vazão, Q', é igual a 90 vezes 16,8. 90 vezes 16,8, 1512. 1512 metros cúbicos por segundo. Esse é o gabarito, letra D de Deus. Beleza? Partiu questão 10. Número pai com vocês. 3 minutos. E eu já venho para a gente responder essa questão 10.
Vamos à resposta da questão 10. Um senhor pai de 2 filhos deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa e quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a. Então, pessoal, resumindo os dados, nós temos aí 2 terrenos de mesma área e ele quer saber, o autor da questão quer que a gente descubra qual é o valor dessas medidas do terreno, né, retangular. Aí, para isso, a gente precisa calcular a área dessa figura B. E aí, como é que a gente faria isso? Essa figura é um quadrilátero, né? Tem 4 lados, mas ela não tem nenhuma característica particular. Não é trapézio, não é retângulo, não é quadrado, não é losango. E agora? Tem várias medidas aí, né? Mas será que dá para calcular essa área? Como? Veja só. Eu acho que é meio assim, covardia, vamos dizer, quando eu simplesmente chego aqui para vocês e digo assim, pessoal, ó, é só traçar isso aqui desse jeito e pá. É covardia. Mas infelizmente em algumas questões é quase isso eu tenho que falar, porque aqui, ó, você tem 15 por 15, né? E tem aqui um ângulo reto. Olhando para a figura, se eu traçar isso aqui assim, ó, dividindo essa figura em 2 triângulos, porque quando tem um quadrilátero, o mais, né, a figura, um quadrilátero que foi estranho, tente dividir em triângulos. Sempre procure os triângulos, porque os triângulos são as figuras que a gente consegue afirmar mais coisas, certo? Então aqui eu tenho um triângulo 15 por 15 e outro 3 por 21. Aí eu consigo fazer. A área da figura B, ó, 15 vezes 15 dividido por 2, mais 21 vezes 3, também dividido por 2. Né? Que é um triângulo retângulo aqui, ó. Esse ângulo reto aqui é que me ajudou também a pensar nisso. Base vezes altura sobre 2. Então, como é tudo sobre 2, a gente pode somar antes de fazer a divisão, né? Porque eu estou vendo aqui que vai dar número decimal nos 2 casos. Então, de forma esperta, você faz o seguinte, ó, 225 mais 63 dividido por 2. Denominador é igual. Vamos ficar com 288 dividido por 2, que dá 144. Então, a área do terreno B é 144. E a área do terreno A tem que ser igual. Aí, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, né? Você pode sim, se quiser fazer por tentativa, né? Como é que eu poderia decompor 144, um produto de 2 números, que um seja 7 unidades maior do que o outro, né? Você poderia ver também nas alternativas da questão qual desses produtos aqui dá 144. Porque 10 vezes 17 não dá, né? Então aqui tá, acho que a única que vai dar número inteiro aqui é B e D. O único que dá número inteiro é B e D. D é 170, então só sobrou B. Eu não fiz nem a conta, mas eu creio que seja. Se x for 9, se considerar x igual a 9, 9 mais 7 dá 16. E aí a gente verifica essa igualdade. É verdade que é 9 e 16. Essas são as dimensões de terreno. Caso contrário, aqui, ó. E aí você calcula o delta. Vai dar 49 mais 16 a 1, 17 a 1, 576.
Isso vai dar 24.625. Raiz de delta vai dar, raiz de 625 é 25, né? Então ficar com x' igual a menos 7, mais 25 sobre 2. 18 sobre 2, 9. Esse é o valor. Porque com menos 25, no caso, né? Até mais ou menos, mas menos aqui não interessa porque nós estamos falando de medidas de lado, de figuras planas. Tem que ser positivo. 9,16, gabarito letra B. Vamos para 11. Vamos lá. Questão número 11. Vamos à leitura. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem o formato de um círculo com diâmetro medindo 6 é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é que o material disponível em estoque vai ser suficiente, pois a nova região é 21, vai ser suficiente, pois é 24, será suficiente 48. Vamos lá, vamos ver. Então, nós temos um círculo com diâmetro 6, raio 3. Aí esse círculo ele está cercado por grama. A administração vai ampliar para o seu formato circular, aumentando em 8 metros o diâmetro. Desculpe. 8 metros de diâmetro vai para 14. E o raio, pessoal, vai passar para 7. Então, essa distância entre os dois círculos será de 4 metros. Essa vai ser a área nova que vai ser pavimentada. A famosa e querida coroa circular. Certo? Então, entenda que aumentou 8 metros o diâmetro. De 6 para 14. O raio saiu de 3 para 4. Vamos calcular a área nova a ser pavimentada. Vai ser a área de uma coroa, πr ao quadrado, menos πr ao quadrado. Delícia. Raio grande, 7. Raio pequeno, 3. 49π menos 9π. Então, chegamos em 40π. Como π, a questão disse que a gente podia adotar como 3, 40 vezes 3, 120 metros quadrados. Só existe 100 metros quadrados para pavimentar, certo? Essa nova área. Então a gente vai marcar o quê? Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Né? Seria essa área nova, 120 metros quadrados. Gabarito letra E. Beleza? Vamos à questão 12. Questão agora é com vocês. 3 minutos para ela. Daqui a pouco eu trago a minha resposta e meu comentário.
Tempo. Vamos à resposta da questão 12. Duas vilas da zona rural do município localizam-se na mesma margem de um trecho retilíneo de um rio. Devido a problemas de abastecimento de água, os moradores fizeram várias reivindicações à prefeitura, solicitando a construção de uma estação de bombeamento de água para sanar esses problemas. Um desenho do projeto proposto pela prefeitura para a construção da estação está mostrado na figura a seguir. No projeto estão destacados os pontos R1 e R2 representando os reservatórios de água e as distâncias desses reservatórios ao rio. Os pontos A e B localizados na margem do rio, respectivamente mais próximos do reservatório R1 e R2. O ponto S, localizado na margem do rio, entre os pontos A e B, onde deverá ser construída a estação de bombeamento. Tá aqui, pessoal, ó, reservatórios, ponto A e B, estação de bombeamento. Com base nesses dados, para que a estação de bombeamento fique à mesma distância dos dois reservatórios de água das vilas, a distância entre os pontos A e S deverá ser. Então veja só, eu tenho que deixar essa distância de R1 para S, a pergunta nos induz a isso, certo? Distância da bomba até o reservatório 1 tem que ser a mesma da bomba até o reservatório 2, X e X, certo? E a pergunta é, qual é a distância de A para S? Aí, galera, a gente vai dizer que de A para S é o que a gente está querendo calcular, vamos chamar de Y. E como tudo é 4, esse pedacinho de S para B, 4 menos Y. Aí você tem dois triângulos retângulos, os dois têm as mesmas incógnitas, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras em ambos e vai fazer sistema de equação. Ficaremos com x ao quadrado lá no primeiro triângulo, é igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado. No segundo a gente fica com x quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 menos y ao quadrado. É isso? Como eu tenho x quadrado nos dois membros, vou igualar as duas expressões, ficaria com y ao quadrado mais 1 igual a 16 mais 16, né, que é 4 ao quadrado, fazendo a expansão binomial aqui desse parênteses. Primeiro ao quadrado mais menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Y ao quadrado com y ao quadrado vão ser eliminados. Esse 8y vem para o primeiro membro. 16 mais 16, 32, menos 1, 31. Y é 31 dividido para 8. 31 dividido para 8 em quilômetros dá 3,875 quilômetros, que é igual a 3.875 metros. Gabarito, letra C, resposta da questão 12. Show? Vamos à 13. Questão 13 é comigo. Vamos ler comigo e prestar bem atenção. Vamos lá. As artes marciais mistas, tradução do inglês MMA, são realizadas num octógono regular. De acordo com a figura, num dado momento, os dois lutadores estão, respectivamente, nas posições G e F. G e F. E o juiz está na posição I. O triângulo IGH, esse destacado aqui, é equilátero. E o ângulo formado pelas semirretas, com origem na posição do juiz e passando pelas posições de cada um dos lutadores, G e F. O triângulo IGH é equilátero, G e F G e F seria esse ângulo aqui, ó. A pergunta dele é, qual a medida do ângulo G e F? Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue afirmar aqui desse triângulo. Veja, se esse triângulo aqui é equilátero, tem três lados iguais, perceba que o ângulo interno aqui tem que ser 60. Outro detalhe é que se essa figura é um octógono,
A soma dos ângulos internos do octógono, relembrando isso aqui para vocês, ó, vai ser igual, pessoal, a 8 menos 2 vezes 180. Isso dá 1080 graus. O ângulo interno de um octógono, 1080 dividido para 8. Isso aqui vai dar 135. Se eu sei que esse ângulo aqui é 60, o resto para completar 135 é 75. Certo? Perceba outra coisa. Perceba que se esse triângulo aqui é equilátero, esse ângulo aqui, pessoal, ó, esse lado aqui também é igual a esse, porque ele é o lado do hexágono. Nós temos aqui esse lado, nós temos esse lado e nós temos esse lado. Todos são iguais no triângulo GHI. Ele é equilátero. Quando você olha para o GFI, GI é igual a GF. Ó. GI é igual a GF. Por quê, professor? Porque lá no triângulo rachurado mais escuro, GI é igual ao lado do hexágono. GI é igual a GH. Ó, vou escrever aqui na frente. GH é o lado do hexágono, é igual a GI porque o triângulo é equilátero. GI e GF porque GF é igual a GH. Se isso aí são dois lados iguais, os ângulos opostos também são iguais. Então a gente chega à conclusão que esse ângulo mede 75 graus, o gabarito é a letra B. Por quê? Porque eles estão opostos. Na verdade, ó, esse está oposto a esse e esse está oposto a esse. Na verdade, esses dois aqui que são iguais. Ó. Quase. Veja, esse aqui, deixa eu pintar de vermelho também, porque aí fica mais claro de vocês visualizarem. Esse ângulo vermelho está oposto a esse lado e esse ângulo vermelho está oposto a esse. 75 é um ângulo diferente. Então, na verdade, a gente tem que fazer 180 menos 75. Sobra 105. Né? Tirei o ângulo que está oposto ao maior lado, tirei o ângulo que está oposto ao lado diferente. E agora, para finalizar, 105 para 2. 105 graus para 2. Isso dá igual a 52,5. Agora sim, gabarito letra E. Beleza? 75 é um ângulo diferente. Ele é o ângulo que está oposto à base do triângulo. E os outros dois que são iguais. São chamados ângulos da base. Certo? Resposta letra E. Questão 14. 3 minutos para vocês. Essa é a última que vocês vão tentar fazer nessa aula. Depois desses 3 minutos, eu finalizo com as duas últimas questões. Vamos lá.
Vamos para a resposta da questão número 14. Vamos lá. Uma corda de 3,9 metros de comprimento conecta um ponto na base de um bloco de madeira a uma poleia localizada no alto da elevação. Observe que o ponto mais alto dessa poleia está a 1,5 m do plano em que esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada 1,4 metros na direção indicada, a distância que o bloco deslizará será de... Então, inicialmente nós temos aqui um triângulo retângulo e eu vou chamar essa distância total aqui que o bloco se encontra da parede vertical de y. Fazendo o teorema de Pitágoras, a gente vai ficar assim, 3,9 ao quadrado igual a 1,5 ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, isso aqui vai ser proporcional. 3,9 é a mesma coisa que 13 vezes 0,3. 1,5 é 5 vezes 0,3. Então, esse grupo de números pitagóricos, o y vai ser proporcional a 12, né? 12,03. Então, fazendo esse cálculo, você vai obter y 3,6. Essa é a distância inicial do bloco até a parede. Se ele vai deslizar 1,4 metros para cá, essa corda vai puxar esse bloco, ele vai vir andando até aqui, ó. Então, eu vou pegar 3,9, que é o tamanho da corda, vou subtrair 1,4 e vou achar aqui 2,5. Então, essa corda ela vai diminuir 1,4 metros, certo? Não é na horizontal, é o tamanho da corda, da hipotenusa. E aí eu vou calcular esse valor aqui de Z. Z vai ser esse meu cateto. A gente vai fazer 2,5 ao quadrado igual a 1,5 ao quadrado mais Z ao quadrado. Esse número aqui é 5 vezes 0,5. Esse número aqui é 3 vezes 0,5. Então, nós temos um triângulo 3, 4 e 5 proporcional a 0,5. 4 vezes 0,5, fazendo esse cálculo, você vai achar Z igual a 2. Ou seja, a minha caixa estava a uma distância de 3,6, passou para uma distância de 2, então ela se deslocou 1,6 metros, o gabarito, letra C. Letra C. Beleza? Nós fizemos aí sempre usando aquele triângulo pitagórico, fazendo a proporção entre os lados. Vamos para a nossa última questão. Questão número 15. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas. Num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com o seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. Tá aqui a figura, tipo aqueles brinquedos de criança, né? Ele diz que já possui 3 perfurações, um quadrado de lado 4, um retangular com base 3 e altura 4 e uma forma de triângulo equilátero de lado 6,8. Falta realizar uma perfuração de base circular, mas o marceneiro não quer que outras peças caibam na perfuração circular e nem que as peças da base circular caibam nas outras perfurações. Tipo assim, é um brinquedo educativo para criança, né? Então, para a criança não ficar botando a forma geométrica no buraco errado, ele quer que as formas se encaixem somente na sua forma que foi feita para isso. E aí ele tem essas medidas de diâmetro como medidas possíveis para esse círculo. Considere 1,4 raiz de 2, 1,7 raiz de 3. Ele quer saber qual vai ser o raio que ele vai utilizar. Pessoal, então aqui a gente tem que começar a análise pela figura mais simples, que é o quadrado, certo? A gente tem que começar com o quadrado e a gente tem que visualizar que esse círculo, esse buraco, ele não pode ser assim, ó. Ele não pode ser suficiente por fora, né? No caso, circunscrito ao quadrado. Porque se ele for circunscrito, o quadrado vai caber dentro dele e ele também não pode ser inscrito, certo? Então, veja, o lado do quadrado, ele disse aqui no nosso texto, o lado do quadrado tem 4 centímetros, certo?
Então, o diâmetro do meu círculo ele tem que ser maior do que 4. Obrigatoriamente maior do que 4. Porque se ele for menor do que 4, esse círculo vai caber dentro do quadrado. Estou quase desenhando o símbolo da Globo aqui. Então, veja, o diâmetro maior do que 4 metros. Show! Então, 3,8 está fora. E ele tem que ser menor, pessoal, do que a diagonal do quadrado. Perceba que a diagonal do quadrado seria esse diâmetro aqui, ó, do círculo maior. Então, quem é a diagonal do quadrado? Você pode usar a diagonal do quadrado pela formulazinha pronta dela, L raiz de 2. Porque aqui eu vou ter 4, ó, que é um lado, aqui eu vou ter 4, e a diagonal do quadrado, D, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, a diagonal desse quadrado, ela vai ser o diâmetro da circunferência circunscrita. Entenda, a circunferência que está por fora, ela é circunscrita, a circunferência que está dentro, ela é inscrita. Então, aqui eu vou ficar com 4 vezes 1,6. Desculpe, 1,4, né? Está pensando já na resposta, no cálculo do produto. Então, D vai ser 5,6, né? O diâmetro é 5,6. Então, veja, se for 5,6, se o buraco for esse, o quadrado vai caber dentro do círculo. Então, a gente chegou aqui à conclusão que o diâmetro tem que ser maior do que 4 e o diâmetro tem que ser menor do que 5,6. Para isso acontecer, só existe a opção 2. Então, a gente vai marcar que o diâmetro da figura tem que ser 4,7, certo? Então, internamente, se ele for 4 ou menos, ele vai caber dentro do quadrado. Se ele for mais do que 5,6, o quadrado vai caber dentro desse buraco circular. Beleza? Pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de geometria plana. Obrigado a todos pela audiência. Não esqueçam de dar o like, ativar as notificações do canal. Valeu, um abraço para todos e até a próxima.